Cá se vai andando com a cabeça entre as orelhas. Cá se vai andando com a cabeça entre as orelhas. Cá se vai andando com a cabeça entre as orelhas. Cá se vai andando com a cabeça entre as orelhas. Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais um Entrevistas, todas as quartas-feiras, às 21 horas. Hoje vamos falar um pouco sobre a Federação do Folclore Português. Eu vou aproveitar-te aqui para enviar o convite ao nosso entrevistado de hoje, para que ele também possa entrar em direto connosco. Temos 3 pessoas já em direto a ver-nos. Hoje, então, como dizia, vamos falar da Federação do Folclore Português, uma federação que foi criada em 1977 e que agrupa associações culturais ligadas ao folclore. Sabemos que em 2009 a Federação do Folclore Português agregava cerca de 600 grupos, mas mobilizava ainda mais 700 aderentes, ultrapassando assim o número de 1.300 grupos folclóricos de todo o país. Tem a sua sede em Arcozelo, no concelho de Vila Nova de Gaia, local onde era natural o seu primeiro presidente e fundador, o comendador Augusto Gomes dos Santos. Dizer também que a Federação do Folclore Português faz parte do IGF, ou seja, do International Union of European and Extra-European Associations. O nosso convidado está já connosco, é ele Daniel Café, presidente da Federação do Folclore Português. Boa noite, Daniel, muito obrigada por ter aceito o convite, antes de mais. Muito boa noite, eu é que agradeço. Estou. Eu é que agradeço o convite que foi feito para poder aqui estar convosco e poder falar um pouco da nossa realidade associativa. Muito obrigado pelo convite. Ora, essa. Daniel, antes de mais, dizer-me como é que o folclore começou a fazer parte da sua vida? Bem, desde cedo começou a fazer parte da minha vida. Eu com 12 anos, estava na altura imigrado, os meus pais, com a minha família, no Canadá, e no contexto da imigração, comecei-me a interessar um pouco pela questão da cultura tradicional e popular de onde eu era natural, de Portugal. Como qualquer jovem que naquele contexto do melting pot, não é? Daquele grande caldeirão de mistura de culturas, a busca pela identidade começa, digamos que, a fazer o seu apelo precisamente na adolescência. Não é? E tanto eu como vários outros amigos meus e colegas da altura sentimos esse apelo para perceber um pouco melhor as nossas raízes, e foi aí que tudo começou. Fiz parte de um grupo de folclore no Canadá, em Winnipeg. Depois, com 17 anos, a minha família regressou a Portugal. Fundei aqui o grupo de folclore, do qual eu faço parte, e a partir daí foi nunca mais parar de aprender estas questões que se prendem com a nossa cultura tradicional e popular, em que nós não fazemos parte daquela comunidade, daquele país, mas ao mesmo tempo temos uma identidade própria que tem que ver com as nossas raízes nacionais. E no contexto português, italianos, espanhóis, enfim, franceses, ucranianos, tanta gente imigrada lá, nós também precisávamos um pouco desta ligação às nossas raízes. E depois, com 17 anos, a minha família regressou a Portugal e nessa altura ajudei a fundar aqui o grupo de folclore, do qual eu faço parte aqui na minha comunidade, e desde aí foi eu nunca mais parar de aprender, de investigar, de conhecer cada vez mais as especificidades da comunidade de onde eu estou, do meu concelho também, e também da problemática do folclore nacional. Não é? Fazemos todos parte de um coletivo, cada um com as suas especificidades, e essa é uma das grandes riquezas do nosso país, é que apesar de sermos um país pequeno, temos uma infinidade de variantes diferentes desta mesma matriz nacional. E isso é o que faz de nós tão ricos no contexto europeu, no contexto mundial, a nossa presença tão diversa da nossa matriz identitária. E devo dizer... Conseguimos perceber muito... Diga. Devo dizer também que para qualquer jovem que anda à busca de informação,
não é? No contexto do estrangeiro, vir para um país de origem e ter acesso às fontes e fazer investigação real, em tempo real, fazer essa investigação, falar com as pessoas que tiveram aquelas vivências e não termos, digamos que, conhecimento em segunda mão, mas um conhecimento direto, falar com as pessoas, é como que uma criança numa loja de repousados, não é? Aquilo é uma maravilha, não é? E então tive esse privilégio de conseguir falar com pessoas nos anos 80 que estavam prestes a fazer 100 anos e que tiveram conhecimento direto daquelas vivências, daquela época que nós pretendemos representar. Conhece muito do nosso povo através dessas mesmas tradições e desses ranchos folclóricos e como dizia, conseguimos perceber que realmente, apesar de sermos um país pequeno, somos um país com muitas especificidades dependendo da região de onde estamos e isso é percebido principalmente, lá está, através dos ranchos folclóricos, das suas vestes, dos seus cantares e das próprias músicas que vão falando de outros tempos e de como eram esses tempos na altura. Exatamente. Os grupos de folclore têm um papel preponderante neste sentido de salvaguardar aquilo que é a nossa matriz identitária. Se não fossem os grupos de folclore, de facto, muito daquilo que é o nosso conhecimento hoje da tradição popular já se teria perdido, porque foram os grupos de folclore que foram para o terreno fazer investigação. Houve muitos etnógrafos, é verdade, alguns, não diria muitos, mas houve alguns etnógrafos que percorreram o país e fizeram um levantamento interessante das tradições, dos usos e costumes de algumas comunidades, mas é essencialmente nos grupos de folclore onde há um aprofundamento de tudo isso, não é? Porque são os grupos de folclore que estudam em pormenor cada uma das suas comunidades, portanto temos um manancial de informação importantíssimo. Não posso deixar de lhe fazer a pergunta, ainda por cima tendo saído um comunicado vosso esta semana, julgo eu, em relação à telenovela da SIC, onde também está representada a Serra da Estrela e com as suas vestes, com os seus cantares. Está bem representada a Serra da Estrela no que diz respeito ao folclore, ali naquela novela? Não, de todo. Eu falo isso também, eu peço desculpa de interrompê-lo, eu morei na Covilhã há 15 anos. E, portanto, ali a região da Serra da Estrela e a região da Beira Interior é como uma segunda casa para mim. E eu não revejo aquelas pessoas e as pessoas que lá moram e que lá moraram e que fizeram aquela terra, não a consigo rever na telenovela. Mas diga-me a sua opinião. Pois, aí está o problema, o cerne da questão está aí mesmo, é que quando alguém se propõe fazer um retrato de uma determinada região ou de uma determinada comunidade ou cultura, temos de ter muito cuidado com isso, não é? Eu tive a oportunidade de dizer isto aos responsáveis da produção da telenovela e dizer que é preciso termos algum cuidado e nós estávamos disponíveis, 100% disponíveis, para colaborar enquanto assessores, digamos assim, sem qualquer remuneração, mas estávamos disponíveis para assessorar a produção da telenovela, no que dizia respeito precisamente aos traços distintivos daquela região tão específica do país. É que a Serra da Estrela tem especificidades únicas e riquíssimas. Não aproveitar isso ou descurar isso é considerado uma afronta, não é? Uma afronta para quem lá vive, porque já tive inúmeros telefonemas, já tive inúmeras manifestações de desagrado, não só por parte de grupos de folclore daquela região, mas por parte também da população. E nós sabemos também que nas assembleias municipais já realizadas que se realizaram esta semana e reuniões da Câmara Municipal de alguns daqueles municípios, já deu que falar, porque efetivamente aquelas câmaras municipais financiaram em 100 mil euros a novela para não representar condignamente aquela região. E esta que é a verdade dos factos. Nós tivemos o cuidado de dizer, de alertar, para a necessidade de retratar, pelo menos com alguma verosimilhança,
a realidade serrana no que toca à sua identidade, no que toca à representação que o grupo de folclore iria fazer naquele contexto. Não no contexto de ser o município de Gouveia, ou o município da Covilhã, ou o município de Ceia, não especificamente, mas há traços que são comuns, há traços que são próprios de toda aquela região. Agora, descurar isso e fazer uma apresentação completamente divergente de qualquer um dos aspectos daqueles municípios e daquelas comunidades ou daquela região no seu todo é fazer uma afronta, digamos assim, não é? É, digamos que apequenhar um pouco aquilo que é a realidade cultural daquela região tão rica, tão rica. Uma vez que foi proposta por vocês essa assessoria à produção da SIC, qual foi a resposta por parte deles? Não, devo dizer que não foram eles que nos contactaram. Foi a produtora é que nos contactou e eu, em devido tempo, aceitamos, desde logo, com muito agrado. Desloquei-me aos estúdios da produtora com um membro da direção da Federação, o diretor João Carriço, que é responsável pela região de Lisboa, a região centro, a região Saloia, Extremadura, Centro, Extremadura Sul e toda a zona sul do país. Portanto, ele acompanhou-me porque nós iríamos envolver folcloristas que estão radicados em Lisboa para poder fazer parte do elenco, não é? no que dizia respeito aos figurantes da novela. Isto por um motivo muito simples, é que por parte da produtora, foi-nos dito que haveria necessidade de haver uma presença muito constante dessas pessoas, portanto era impraticável trazer pessoas dos grupos da Serra da Estrela, porque as pessoas trabalham, porque as pessoas estudam, porque as pessoas, enfim, não é? E a deslocação também é muito longa, muito grande, e fazer gravações dias a fim, não é? E de manhã à noite não se tornava praticável nessas circunstâncias. E nós tínhamos todas as condições para, recorrendo a dois grupos de folclore que são radicados em Lisboa e que são representantes de outras regiões que não Lisboa, que tinham semelhanças com a zona da Serra, portanto, no trajar, na maneira de estar, na postura e tudo mais, há semelhanças. E o que é que eles iriam fazer? Iriam, junto do Conselho Técnico Regional da Beira Alta Serrana, escolher os trajes, escolher as danças, as cantigas, ensaiá-las, praticá-las, ensiná-las aos atores e tornar tudo o mais real possível com a colaboração dos grupos da região da Serra da Estrela. Ora, tudo isso foi esquecido, tudo isso foi posto de parte. Não sabemos bem porquê, não é? A desculpa foi de que, entretanto, a pandemia agravou-se, ali no mês de novembro, dezembro agravou-se, e que não haveria condições para fazer esse tipo de trabalho. E pronto, e decidiram fazer as coisas à sua maneira, sem digamos, o devido respeito pela matriz cultural, a matriz identitária daquela região. E isso é que é pena, porque nem nos trajes, nem nas cantigas, nem nas danças, nada se assemelha sequer à Serra da Estrela. Quando se dá como justificação que a novela não é um documentário, mas sim uma obra de ficção científica, essa justificação é aceita? Eu aceito que se diga que a novela é ficção, e porque a história não é verídica, mas não aceito no contexto da má representação etnográfica, não é? Porque, suponhamos, por exemplo, a novela de Nazaré. É ficção também, mas não vamos não vamos colocar lá cruzeiros a atracar junto a Nazaré, porque sabemos que isso não é verdade. Ou não vamos pôr iates a fazer a pesca industrial, porque também sabemos que isso não é verdade. Portanto, tem que haver o mínimo de verdade. Ou não vamos, por exemplo, esquecer a maneira de trajar das nazarenas e colocar lá pessoas trajadas a minho, por exemplo. Exatamente. Isso seria uma aberração. Portanto, ficção, uma história de ficção não quer dizer que tenha que ser uma história de falácia.
E o que nós estamos aqui perante é falácia e não é ficção. Portanto, quando pretendem falar da Serra da Estrela, que se fale da Serra da Estrela. Porque se quisessem falar do Minho, então fossem para a Serra d'Arga. E a Serra não era a Serra da Estrela, seria a Serra d'Arga. E aí já podiam trajar a Minho, já podiam dançar a Minho, já podiam dançar tudo com aquela índole minhota que é tão alegre, vistosa e já não havia problema nenhum. Agora, falar da Serra da Estrela e transportar coisas que não são de lá e dizer que aquilo é serra, ou simplesmente deturpar a maneira de trajar que não tem nada a ver com a serra, então, quer dizer, isso é fazer pouco de uma identidade, não é? Porque houve alguém que disse o seguinte, que um cavalo tem 4 patas, uma vaca tem 4 patas, mas uma vaca não é um cavalo. Correto. Não é? E aí diz tudo. Exatamente. Daniel, focando-nos agora na Federação, neste momento quantos ranchos folclóricos é que agrega a Federação? Sim, nós temos cerca de 650 associados, o que para nós é interessante. Temos vindo a crescer, aliás, nestes últimos anos, e ainda este último ano em que estamos em pandemia, ainda devíamos a ter mais algumas filiações. No momento em que os grupos até vão fazendo alguma introspeção, têm tempo para pensar, refletir sobre o seu caminho, sobre o seu percurso, sobre o seu projeto cultural, o seu projeto associativo, e chegaram à conclusão de que seria interessante para eles fazerem parte desta instituição, deste movimento. E recebemos-los de braços abertos, como naturalmente receberemos qualquer um que pretenda associar-se e fazer um caminho de conhecimento, de investigação e de crescimento relativamente àquilo que é a nossa cultura tradicional e popular, porque ninguém nasce ensinado e nós aprendemos todos uns com os outros, não é? Exatamente. Nota que os jovens estão a aderir também cada vez mais a estas tradições. Se antigamente havia algo, a juventude não via, não era não ver com bons olhos, mas achava que era uma coisa de velhos. Nota que agora voltam a querer voltar, perdoa-me a redundância, mas voltam a querer saber quais as origens e quais as tradições de onde eles vêm. Olha, essa questão tem 2 respostas. A primeira vertente da resposta é de que vivemos num mundo globalizado, não é? E os grupos de folclore começam a sentir alguma dificuldade em fazer chegar a mensagem a certos grupos populacionais de jovens que estão cada vez mais fechados em si. Isto não é um problema do folclore, é um problema da sociedade em si. As redes sociais, de facto, estabelecem mais facilmente a ligação entre as pessoas e, simultaneamente, paradoxalmente, isolam cada vez mais as pessoas. Há uma barreira física. Exatamente. Eu costumo dizer, muitas vezes, por onde passo, em colóquios e em fóruns e debates, que eu falo mais frequentemente com os meus colegas da direção ou pessoas folcloristas de outras regiões que eu falo com os meus vizinhos que vivem aqui ao lado. Porque nós, quando saímos de casa, saio de carro e se eles estiverem, acenamos e dizemos olá um ao outro e não há propriamente um convívio, não há uma conversa prolongada, não há, digamos, um contacto mais comunitário. Pelo contrário, no seio, por exemplo, do movimento folclórico, ou no seio das relações profissionais que nós vamos tendo, falamos muito mais frequentemente com outras pessoas, não é? E temos um relacionamento pessoal mais aprofundado com outras pessoas que não estão fisicamente juntas de nós. Isto levanta a questão, o que é afinal no século XXI uma comunidade? Isto é uma questão sociológica que ainda merece ser estudada. O que é uma comunidade? Será que a comunidade local pode ser considerada a comunidade, a minha aldeia? Ou será que a comunidade é a relação a relação de forças que existe nas nossas relações interpessoais? E isto levanta um problema para o local.
local, o chamado local, ou a comunidade local, em que as pessoas estão cada vez mais desligadas do local. E isso levanta um problema, que é a mobilização das pessoas em torno de um projeto que é essencialmente da identidade local. Portanto, as pessoas estão cada vez mais fechadas à Netflix, ao Facebook, Instagram, há tantas, e a televisão, há tanta coisa que leva a que as pessoas hoje se isolem e fiquem em casa e que cada vez menos sintam o apelo, aquele apelo que eu senti com os 12 anos, não é? De me juntar a outras pessoas e falar de algo que nos une dentro daquilo que era a nossa proximidade pessoal, não é? A nossa comunidade de relações pessoais que se cingia mais ao local. Portanto, isto é uma questão complexa. No entanto, quando se consegue transmitir a mensagem aos jovens, eles aderem e gostam. Nós temos um conjunto de jovens folcloristas neste momento extraordinário. Nunca tivemos, digamos assim, no nosso movimento, jovens tão qualificados, tão aptos a fazer investigação e que fazem investigação, tão aptos a discutir autonomamente a problemática da etnografia nacional. Como agora. Nós temos um conjunto de jovens que efetivamente sabe do que é que fala quando fala de folclore, e não só sabe, como procura saber e desenvolver cada vez mais estas temáticas. Portanto, já tem ferramentas, digamos assim, para poder autonomamente investigar e ter até uma opinião formada. Já não recebem passivamente informação, não são consumidores de informação, mas já eles próprios começam a produzir informação através da sua investigação. Portanto, temos um conjunto de jovens fabulosos no nosso movimento que amam a sua identidade e que são fervorosos defensores do folclore português e das tradições portuguesas. Portanto, temos aqui, de facto, uma dualidade de realidades. Uma que é genérica à nossa sociedade de hoje, e outra que está ligada a este movimento pós-moderno do regresso às origens. Não é? Nós estamos na era pós-moderna, já não estamos na era da globalização. A globalização já foi, não é? Já ocorreu, portanto, estamos na era pós-moderna, ou seja, numa era em que as pessoas que já estão inseridas no mundo global, num contexto global, começam à busca das suas origens. É uma espécie de retorno ou regresso às origens. E é isso que classifica um pouco este nosso tempo. E sinal disso também é, por exemplo, o que se passa na Unesco. A valorização do património imaterial. Não é? A valorização que se dá neste momento ao património imaterial digamos que, um sinal desta era pós-moderna, da valorização daquilo que é a nossa matriz identitária e que está em vias de se extinguir, porque o imaterial é aquilo que é mais perecível, não é? Portanto, aquilo que mais facilmente nós conseguimos perder. O que é património material, tangível, dura mais tempo, não é? Porque é físico, mas aquilo que é imaterial depende das pessoas. Portanto, esta era está marcada por uma espécie de regresso às origens. Não é? E o facto da Unesco, do nosso Estado português, das forças vivas até, das nossas comunidades, olharem para o património imaterial enquanto um bem comum, não é? Enquanto algo a salvaguardar e valorizar, também produz o seu efeito na sociedade e temos jovens a olhar para o folclore e a etnografia com outros olhos. Nunca tivemos, por exemplo, tanto jovem a aprender acordeão ou concertina. E devo dizer-lhe que na década de 80 e de 90 era considerado coisa de velho aprender o acordeão. Sim. Ninguém queria ouvir falar sequer do acordeão. E neste momento temos mas muito jovem a dedicar-se à aprendizagem deste instrumento, que não é bem um instrumento tradicional, não é? Porque já vem posterior à época que nós pretendemos representar, mas não deixa de ser um instrumento popular. E o facto de encararem estes instrumentos e quererem aprendê-los é um muito bom sinal. Muito bom sinal. Temos um participante, alguém que nos está a ver e que pergunta se o trajar, quando é
os grupos que estão no estrangeiro, se o trajar é uma mescla e os cantares são de todo o país. Portanto, quando são pessoas que estão imigradas, como é que surgem os ranchos folclóricos, uma vez que é cada um de cada parte do país, como é que isso é feito? Eu posso dizer que há um pouco de tudo, não é? É um pouco de tudo. Há grupos no estrangeiro muito bem informados e há grupos no estrangeiro que não estão nada informados. Nada informados. E então temos um pouco de tudo. Temos desde o muito, muito bom, eu diria até, em alguns casos, grupos no estrangeiro que são muito melhores do que muitos grupos aqui no nosso território nacional. Há casos destes. E depois há o resto, que há intermédios, há alguns que escolhem uma determinada região e cingem-se apenas àquela. Há outros que têm uma mescla e representam um bocadinho de todo o lado, não é? De toda a parte do país. E depois há outros que inventam simplesmente, não é? E não representam coisa nenhuma. É. Mas há de tudo um pouco, há de tudo um pouco. Ao longo destas mais de 4 décadas, esta instituição tem executado muitos projetos a nível nacional e internacional, alguns também reconhecidos até pelo Estado português, como foi a condecoração do primeiro presidente, Augusto Gomes dos Santos, com a Comenda de Mérito, e também com a Medalha de Mérito Cultural do Ministro da Cultura, Dr. Manuel Maria Carrilho. Mesmo assim, penso, ou pelo menos esta é a minha visão, são parcos ainda os meios com que vocês se vão gerindo. Apesar de ser um trabalho meritório, ainda vão sendo poucos as ajudas que vão surgindo. Ajudas financeiras, principalmente. Principalmente financeiras, que não são nenhumas. A instituição não recebe qualquer tipo de contrapartida do Estado, a não ser a possibilidade da consignação do IRS dos cidadãos, e eu aproveito já agora. Eu aproveito esta oportunidade, já que surge, não é? Claro que sim. De pedir aos contribuintes portugueses para, nesta altura, poderem nos ajudar, porque não sei se é do conhecimento geral, mas qualquer cidadão português pode designar 0,5% daquilo que o Estado recebe do seu IRS, pode indicar, digamos que a transferência desse valor para uma instituição reconhecida, de reconhecido mérito e de que faz parte da listagem das instituições a receber. E, portanto, eu faço aqui o apelo, basta ir ao site do Portal das Finanças e ali naquele local de confirmação do agregado familiar, logo ao lado está a consignação do IRS e indiquem lá a Federação de Folclore Português, o número de contribuintes está logo ali ao lado também, é só digitar Federação de Folclore Português, aparece logo e fica logo desde já a vossa indicação de que aquilo que descontou do seu IRS pode ir para a nossa instituição e para a nossa causa. Isto para nós é uma ajuda imensa, das poucas que nós podemos usufruir, porque não há nenhuma linha de apoio, nenhum plano digamos, de candidatura que nós podemos fazer para desenvolver o nosso trabalho. Nós vivemos da cotização dos nossos associados e da realização de eventos que nós vamos fazendo ao longo do ano para a angariação de fundos, e é isso que é a nossa vivência, tem a nossa, digamos que o sustento da nossa instituição advém sobretudo daí, e por isso é muito importante para nós podermos vir a dar mais apoio e dar mais acompanhamento aos grupos naquilo que é necessário, portanto que possamos ter alguns meios financeiros também para o fazer. Isto porquê? Porque todos nós somos benévolos e voluntários. Nenhum de nós tem ordenado, tem vencimento. Estamos todos a trabalhar voluntariamente. Por amor à camisola. Todos nós somos voluntários e benévolos nesta nossa missão de salvaguarda do património. Por isso, qualquer ajuda que vem, e nós temos as nossas despesas fixas, não é? Temos uma sede social
que necessita de reparações, que precisa de ser melhorada, temos projetos também em desenvolvimento, nomeadamente um Centro Nacional para a Documentação sobre História Local, Folclore e Etnografia, onde nós queremos reunir todas as obras que foram editadas num só local, para os investigadores, os folcloristas poderem ter acesso às monografias produzidas, a toda a informação que fosse tenha sido publicada, que possa estar reunida na nossa sede, no nosso centro de documentação. Para além de outros projetos mais que nós temos em desenvolvimento e que publicações, por exemplo, produção de conhecimento, é importantíssimo que possamos nos munir de toda esta informação que os grupos de folclore ao longo destas largas décadas foram reunindo, que possamos compilá-la em publicações, em edições que possam perpetuar para a memória futura todo esse trabalho de investigação. Senão, vamos acabar inevitavelmente por perder essa informação. Portanto, todo esse trabalho de publicações também é fundamental para nós. Uma das vossas conquistas foi o dia 31 de maio, foi instituído o Dia Nacional do Folclore Português. Foi importante a criação desse dia? O Dia Nacional do Folclore Português é móvel, não é o dia 31 de maio. Móvel? É móvel, é sempre o último domingo do mês de maio. Ok. Isto por um motivo muito simples, é que durante o fim de semana é possível comemorarmos o Dia Nacional. Se calhar o dia 31 durante a semana não seria possível. Não é possível. Portanto, esse é um dia móvel, é sempre o último domingo do mês de maio. E isto foi uma conquista importantíssima, porque foi, digamos que, o reconhecimento por parte do Estado português da importância que o folclore e a etnografia têm no contexto da nossa identidade nacional. Portanto, esta de facto é uma mais-valia muito grande, dá visibilidade a todos os folcloristas portugueses, ao movimento no seu todo, e para a importância da salvaguarda da nossa matriz identitária para as futuras gerações. Porque as pessoas que são conhecedoras, que vivenciaram em primeira mão ou que assistiram em segunda mão, eram filhos, né, e viam os pais a fazer determinadas tarefas, a determinadas vivências, essas pessoas estão a desaparecer. E, portanto, é importantíssimo que nós possamos alertar a nossa sociedade para a necessidade de obtermos, de registarmos toda a informação possível antes que seja tarde demais. E o Dia Nacional é a celebração da identidade nacional, é a celebração da nossa matriz enquanto povo. E, portanto, foi uma importante conquista. Aliás, essa recolha da etnografia portuguesa é de facto um apelo que foi feito quer por si, quer pelo Ludgero Mendes, que eu penso que seja o Presidente da Assembleia, que foi deixado para que nesta pandemia, já que temos que estar em recolhimento e termos que estar em isolamento, façamos então essa recolha etnográfica e elaborar todo esse processo digital do folclore português. Exatamente. É uma dos nossos conceitos, uma das nossas alertas que temos vindo a fazer junto dos grupos de folclore, é que não estejam parados, não é? Um grupo de folclore é muito mais do que dançar e cantar, muito mais do que isso. É sobretudo investigar, estudar, registar. Não é? Porque já o anterior Presidente da Assembleia Geral, o Sr. Inspetor António Lopes Pires, já dizia assim: cada um de nós, folcloristas, tem que perguntar a si próprio, no dia que o meu grupo acabar, o que é que fica para o futuro? O que é que fica? E a verdade é esta: se nós não deixarmos escrito e registado em partitura aquilo que nós recolhemos, a poesia tradicional e popular, aquilo que eram as vivências dos nossos antepassados, se isso não ficar registado, com o desaparecimento do grupo vai-se deixar dançar aquilo, cantar tudo aquilo, vai-se deixar essa informação esvanecer e não fica nada. Não é? E todo o trabalho que o grupo de folclore fez durante décadas vai acabar por se perder e não deixamos nada. Agora, o processo técnico do grupo de folclore é um documento que fica para a memória futura. É o testemunho
daquele grupo de pessoas, daquela comunidade, que deixa para os vindouros. E em qualquer momento, se nós tivermos os dados compilados num processo, em qualquer momento os nossos vindouros poderão pegar nessa informação, recriá-la e reproduzir de novo o grupo de folclore. Sim, Se não, uma herança que se perde. exatamente, se não, basta uma ou duas gerações para se perder essa memória coletiva. Portanto, a memória coletiva tem que ser registada para a memória futura. E isso tem sido a nossa... Aliás, os primeiros 40 anos da nossa instituição, eu já tenho dito várias vezes, a mensagem da nossa instituição foi sempre, nos primeiros 40 anos, investigar, 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 ir ao terreno e investigar. Agora, nos próximos 40 anos, a nossa mensagem é registar, registar, registar. É preciso registar aquilo que nós investigamos, que nós conseguimos recolher. Apesar deste plano de confinamento em que vivemos, já há planos para o último fim de semana de maio, para o Dia Internacional, o Dia Nacional do Folclore Português. Sim, senhora, mas antes de eu dizer, eu vou ter que... Esteja à vontade. Esteja à vontade. Peço desculpa, mas... Não tem problema absolutamente nenhum, podia-me estar a acontecer a mim, portanto... A era digital é assim mesmo. Ora, o material tem sempre razão e nós temos... Ora, e estava eu a dizer então que nós... Eu deixei de o ouvir, Daniel. Eu gostava de saber se ainda estamos em direto, mas eu deixei de ouvir o Daniel. Está a ouvir? Agora estou a ouvi-lo. Eu também deixei de ouvir, mas agora já estou a ouvir. Ok. Pronto, houve aqui um lapso qualquer. Eu estava a dizer que este ano, dadas as restrições que existem da nossa pandemia e da situação sanitária que vamos vivendo, não é possível fazermos uma atividade como costumamos fazer, não é? Uma atividade comemorativa em grande escala, com as pessoas, isso não é possível. Mas este ano seria ano da realização do Congresso Nacional da Juventude, precisamente da juventude. E está a ouvir? Sim, estou. Ok. E vamos juntar as duas situações e vamos realizar no fim de semana o nosso Congresso Nacional da Juventude, reunindo através destes meios informáticos, através das comunicações digitais, o nosso congresso alargado não só ao território nacional, mas como nós temos esta potencialidade de chegar a todo lado, alargarmos também às comunidades e aos folcloristas que estão radicados no estrangeiro. Portanto, a nossa expectativa é de que tenhamos aqui um congresso muito participado, noutros moldes, naturalmente, com o afastamento físico das pessoas, mas também importante porque vamos poder tratar dos assuntos que habitualmente tratamos, vamos poder recolher por parte dos jovens temas que possam ser interessantes de desenvolver, portanto vamos ter esse feedback deles, estamos a recebê-lo já e estamos já a finalizar digamos que os preparativos para este grande encontro de folclore, que será nesse fim de semana, precisamente do Dia Nacional de Folclore, o encontro dos jovens folcloristas portugueses. Para finalizarmos, parece que não, mas as conversas são como as cerejas, já estamos há 40 minutos. Há algum apelo que queira deixar, quer a nível de, não sei se é tanto a nível estatal, mas a quem nos vê, para que apoiem mais realmente o nosso folclore, as nossas tradições e a região em que cada um está inserido? Nós temos vindo, fazemos parte da uma associativa do Conselho Nacional do Associativismo Popular, o CNAP. Somos uma de 10 federações
que faz parte desta plataforma associativa nacional. E temos vindo a reunir com a Sra. Ministra da Cultura e com a sua equipa. A Confederação Portuguesa das Coletividades também tem feito o seu trabalho junto das bancadas parlamentares, também na rede de economia social, também a fazer um trabalho, porque eles têm assento nessa rede, e todos juntos temos vindo a alertar o Estado português para a necessidade de apoiar, especialmente neste momento e nestas circunstâncias em que vivemos, para apoiar o movimento associativo. Considerado um apoio financeiro ao fundo perdido de 407 mil euros para o movimento associativo nacional. Isto foi, digamos que a primeira vez que sucedeu. Nós entendemos que é manifestamente pouco, é verdade, para tanta associação cultural que existe no nosso país, é manifestamente pouco, mas já é alguma coisa. Nós também temos vindo a conversar através do nosso estatuto de organização não governamental acreditada pela Unesco. Somos uma ONG acreditada pela Unesco para o património cultural e material. Temos vindo também a reunir com a rede, com a comissão que faz parte da Rede Nacional para o Património Cultural e Material, e estamos a trabalhar no sentido de haver apoio estatal, pode ser financeiro ou não, mas que haja um olhar, não é, por parte do Estado para com o nosso setor associativo, o setor que defende e que trabalha a cultura tradicional e popular, o nosso património imaterial. E, portanto, estamos expectantes para ver o que é que pode sair daí, mas apelávamos, efetivamente, à Sra. Ministra da Cultura e também ao Sr. Primeiro-Ministro para que tivessem um olhar atento a este setor, que é constituído de pessoas abnegadas, benévolas, voluntárias, e que muitas delas de vidas inteiras. Sabe o que é dedicar 60 ou 70 anos a uma causa? Há pessoas que têm 90 anos e que estão há 80 anos no folclore, e a investigar e a defender, pessoas que têm uma vida inteira e fazem-no de todo o bom grado, com todo o coração, de coração aberto, de coração. E, portanto, que se olhasse para este esforço destes portugueses, e representamos mais de 2% dos portugueses, porque se nós somarmos todos os folcloristas portugueses, não é, os que fizeram parte ou que fazem parte de grupos de folclore, são 300 mil portugueses, são quase 3% da população nacional que já fez parte ou faz parte de um grupo de folclore. Portanto, não é assim tão pouca gente quanto isso. E, portanto, merecemos um olhar para este nosso trabalho patriótico de salvaguarda do nosso contributo para a salvaguarda da nossa identidade nacional. Portanto, que se tivesse um olhar diferente e que também não maltratassem o folclore. Porque quando dizem assim, isso é folclore e tal. Sim, porque a maior parte das pessoas tem a ideia errada de que folclore é chegar e dançar e mais nada. Exatamente. Porquê? Porque muitas vezes... Porque essa é a mínima parte. Porque os responsáveis políticos encaram o folclore como algo de suma menor importância, não é? E não é, às vezes, portanto, depende, porque ou é folclore ou não é folclore, e isto aqui é outra discussão. Podíamos estar aqui mais 40 minutos a falar sobre isso, mas ou e nós temos associações culturais que dizem que é folclore e não é. Não é? São outra coisa qualquer. E isto aqui é o grande problema, é que os grupos que fazem um trabalho de investigação sério, um grupo que faz um trabalho de representação sério, depois é metido no mesmo saco daqueles que efetivamente vão para cima de um palco e estão ali a fazer umas piruetas, umas voltas para aqui, voltas para ali, e que não é nada. E depois, é claro, isso leva a que os nossos responsáveis políticos, os jornalistas e tantas outras pessoas de responsabilidade digam, isso é folclore, isto é tudo folclore e tal, e minimiza um pouco aquilo que é a verdadeira essência do conhecimento popular. E não devem fazer isso. Não devem fazer isso porque aquilo que faz de nós, portugueses, é a nossa essência. Aquilo que está ligado à terra-mãe, aquilo que está ligado à ruralidade, que está ligado às comunidades locais. Não é? Toda a gente, os políticos também utilizam provérbios. Os provérbios são sabedoria popular.
É sabedoria popular. É cultura popular. Mas e eles utilizam os provérbios. Então, porque é mínimo popular e tradicional e desprezar dizendo que isso é folclore. Não, o folclore é muito mais do que cantar e dançar. É toda uma cultura ligada ao conhecimento de um povo, de uma comunidade. É o saber folclore. Folk, povo, Exatamente. lore, conhecimento. É o conhecimento de um povo, o saber de um povo. Portanto, quem utiliza de forma errada e pejorativa a palavra folclore só está a denegrir a sua própria imagem e só está a denegrir aquilo que é a essência de um país e de um povo. Afinal, temos mais uma questão. Temos um ouvinte que nos põe uma questão, por acaso, curiosa. Se tem conhecimento de estrangeiros, portanto, de imigrantes em Portugal, que tenham entrado para os grupos folclóricos, que tenham gostado dessa tradição e que tenham... Como é que isso é encarado por vocês? Sim, senhora. Sim, senhor, casos disso. Eu encaro isso maravilhosamente, porque eu acho que... porque, vamos lá ver, se são imigrantes do nosso país, nada melhor do que os integrar também naquilo que é a nossa cultura, não é? E são aceitos de braços abertos. Eu acho que imigrantes que venham e que queiram conhecer melhor a nossa cultura, fazer parte integrante até da nossa cultura, apropriá-la, integrar-se, são mais do que bem-vindos, não é? Até porque nós vivemos neste mundo global, não é? Somos cidadãos do mundo. É isso mesmo. Daniel, muito obrigada por esta conversa, obrigada por ter estado connosco. Espero e desejo que o folclore continue sempre em alta e que realmente seja visto de uma outra forma e que tenha os apoios e os financiamentos que são necessários para continuar a manter-se vivo e a manter vivas as raízes que nos sustêm. Muito obrigada. Vá dando notícias que serão divulgadas na página com todo o gosto. Mais uma vez, muito obrigada e muito boa noite. Muito boa noite, eu é que agradeço esta oportunidade. É sempre para nós gratificante ver o interesse que a nossa sociedade tem através de jornalistas, através de programas como o seu, para podermos dar esta oportunidade de falarmos um pouco da nossa realidade, deste setor do associativismo popular. E é um setor tão rico, tão cheio de informação, tão alegre, tão gratificante, ao mesmo tempo gratificante. Venham, façam parte de um grupo de folclore, porque vão ver que vão gostar. Eu tenho ouvido tanta vez pessoas a dizerem assim, eu de antes, quando o grupo de folclore subiu ao palco, eu virava costas e ia-me embora, que eu não gostava nada daquilo, não queria ver aquilo. E agora entrei para o grupo de folclore e gosto disto. E então é preciso, isto é como nós dizemos, eu não gosto dessa sopa. Já provaste? Já aprovaste? Não. Então prova lá e depois diz se tu gostas. E isto é a mesma coisa. Quem prova, quem faz parte do folclore, quem entra para este mundo do folclore e quem começa a perceber um pouco disto, só pode gostar. Muito obrigada, Daniel, mais uma vez. Um resto de uma muito boa noite e uma boa semana. Muito obrigado, igualmente. Eu que agradeço. Muito obrigada a quem esteve connosco, muito obrigada a Daniel Café, presidente da Federação do Folclore Português. Foi o nosso Entrevistas de hoje. Voltaremos para nova entrevista na próxima quarta-feira, dia 10, se não me engano, às 21 horas. Conto com vocês desse lado. Boa noite. Cá se vai andando com a cabeça entre as orelhas. Cá se vai andando com a cabeça entre as orelhas. Cá se vai andando com a cabeça entre as orelhas. Cá se vai andando com a cabeça entre as orelhas.